Dia lindo, dia abençoado. Eu vim contar pra vocês aqui mais uma experiência. Eu dei uma sumida aí nos últimos dias. Primeiramente eu vou pedir desculpas, mas depois eu vou contar pra vocês referente ao meu sumiço, por que eu sumi. Nós estamos em processo de mudança pela quarta ou quinta vez, se eu não me engano. E eu vou contar pra vocês, caso você tenha interesse, até deixei no comentário se vocês gostariam de saber como que é a minha experiência de ficar mudando de estado, mesmo sendo em família, né? Porque uma coisa é você mudar de estado sozinho. Outra coisa é você mudar de estado em família, você, teu esposo, teus filhos, né? Tem a parte da escola, tem a parte da saúde, tem a parte do trabalho, então é bem diferente. Mas enfim, esse vídeo aqui hoje não é pra falar sobre isso. Esse vídeo aqui hoje é pra falar pra vocês sobre algo que tem me acontecido, na verdade, vem me acompanhando já há anos da minha vida e eu não entendia por quê, porque na minha cabeça é algo que sempre foi muito bem resolvido. Pra quem não sabe, gente, eu fui criada pela minha avó paterna, e eu sou muito grata a ela, sabe? Eu acho que ela não tinha obrigação nenhuma de ter me criado, de ter cuidado de mim, mesmo assim ela fez. E eu sou muito grata, ela não está mais entre nós, sabe? Mas eu tenho um amor muito grande por ela e vou ter eternamente uma gratidão por ela. Mas enfim, eu desde pequena, eu sempre fui uma criança emocionalmente meio desequilibrada, pra te falar a verdade. Eu sempre tive momentos assim de... parecendo uma montanha russa. Uma hora eu tava feliz, outra hora eu tava triste. E do nada eu começava a chorar, do nada eu sentia aquela tristeza, aquela angústia. Eu não tinha um sono também muito regular, às vezes eu tinha muito pesadelo. Eu acordava muitas vezes à noite chorando. E eu nunca entendi por quê. E aí já que a minha vida foi passando, né, eu fui crescendo. Aí sim eu fui descobrindo o porquê dessa angústia e eu só consegui descobrir isso agora com 37 anos, quase 38 anos. Eu vou dar uma resumida aqui na minha história de vida para poder não ficar muito grande para vocês. Como eu informei, eu fui criada pela minha avó, né? O meu pai engravidou minha mãe, ele tinha mais ou menos uns 18 anos, a minha mãe uns 20 e poucos anos. E todos os dois muito novos, muito imaturos. A minha mãe, por um lado, apesar dela já ter mais duas filhas, diferença pouca de idade de mim para minha irmã, também não tinha muita maturidade. E pelo que eu sei da minha história, conta-se que minha mãe não tinha condições nenhuma de criar mais uma filha, até porque até as outras duas que ela já tinha, ela também não criava assim de uma maneira dedicada, ela também não tinha esse tempo todo para poder criar. E além disso, pelas condições mínimas que ela tinha ali, né, financeiramente falando, ela trabalhava muito. E ela trabalhava numa situação bem triste mesmo, bem sofrida, que é na roça, nessas cavoeiras. Gente, cavoeira, na verdade, é cana de açúcar, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. É quando você trabalha aí, eu acho que hoje em dia não deve mais existir isso, né? Porque hoje em dia toda essa parte da colheita é feita por maquinários, né? Mas antigamente quem fazia essa parte da colheita eram as pessoas mesmo. Minha mãe vivia nessa situação. Inclusive eu acho que foi nessa situação que ela conheceu meu pai, que também trabalhava na mesma empresa que ela. Mas enfim, quando ela engravidou de mim, meu pai vendo a situação dela, sabendo que ela já tinha mais duas filhas e que ela não estava dando conta nem dessas duas filhas, ele falou pra ela deixar, né, que ele me criasse. Mas como ele era muito novo, não era casado, não tinha casa, ele pegou, né, e me deixou lá na casa da mãe dele. E assim foi, minha avó me criou. E minha avó contava, tanto minha avó como meu pai, que até os meus 2 anos minha mãe sempre foi me visitar. Mas assim, eu não lembro, né, eu era muito pequena, então eu não lembro dessa situação. A partir dos 2 anos, ela nunca mais apareceu, ela desapareceu, assim, ninguém nunca ficou sabendo notícia dela, ninguém ficou sabendo o que aconteceu com ela. E lá na cidade onde ela morava, meu pai chegou lá algumas vezes, ela já não morava lá mais, ninguém tinha notícias dela. Meu pai, um certo dia, passando lá na cidade dela novamente, nessa época eu já tinha em torno mais ou menos uns 7 anos, eu já não morava também na mesma cidade, já morava em uma outra cidade. E aí ele passando lá na cidade dela, ele encontrou com a mãe dela, que é minha avó, e falou sobre mim, né? E aí minha avó deu notícias, falou que minha mãe tava morando numa outra cidade bem próxima de mim, próxima mesmo, assim, eu morava em Sete Lagoas, minha mãe morava em Belo Horizonte, que é 70 quilômetros, muito pertinho, Sete Lagoas e Belo Horizonte, e passou o endereço da minha mãe pro meu pai. E meu pai, como sempre achou importante eu saber da minha história, eu saber quem era minha mãe, ele me levou lá pra conhecer. Pra mim, eu conheci a minha mãe nessa época, até porque eu não lembro, né, quando ela me visitava, que eu era pequena. Mas nessa época eu tenho lembranças dela, então eu lembro quando eu fui na casa dela, eu lembro quando ela me recebeu muito bem, minhas irmãs me trataram muito bem. Porém, minha mãe já morava numa situação muito difícil também lá em Belo Horizonte, já morava numa favela lá em BH, tinha uma situação de vida muito triste mesmo. E aí depois disso, não sei se foi pela situação de vida dela, eu sei que a gente não teve contato. Ela nunca me procurou, eu também nunca voltei lá.
E assim os anos foram passando, e até eu cheguei na idade de 13 anos. Então quando eu tinha 13 anos, mais uma vez, meu pai foi até lá na casa da minha avó, passou novamente meu endereço, meu telefone para minha avó. Mas dessa vez ele falou com a minha avó: olha, avisa lá sua filha que se ela quiser ter contato com a filha dela, o telefone tá aí, o endereço tá aí, ela pode ligar. E assim minha avó fez, né? Passou pra minha mãe pegou e depois de um tempo realmente me ligou. E depois dos 13 anos a gente não perdeu mais contato, né? Ela passou a frequentar lá a casa dos meus avós paternos. Eu também passei algumas vezes lá na casa dela, até os meus 17 anos, que quando foi que eu casei, eu mudei de estado novamente, aí eu fui morar lá em Brasília, aí sim a gente perdeu o contato durante alguns anos. E quando a minha situação financeira melhorou novamente, eu tive condições de voltar até ali, Sete Lagoas, Belo Horizonte, eu cheguei lá visitar ela algumas vezes, né? E aí depois disso a gente não perdeu o contato mais. Ela nunca foi na minha casa. Ela teve os motivos dela de acordo com ela de nunca ir na minha casa, apesar da gente convidar e sempre fazer questão de querer que ela fosse, mas ela nunca foi. Mas eu sempre, quando eu podia, eu ia lá visitar ela lá em Belo Horizonte, a gente se falava pelo telefone. Enfim, até que, infelizmente, minha mãe já não tá mais entre nós também, né? Até que ela veio falecer. Mas o que eu quero contar pra vocês nessa história? Eu sempre contei a minha história com muito orgulho. Eu sempre contei a minha história com muita gratidão. Eu nunca olhei pra minha mãe com um olhar de raiva, de tristeza, de angústia, de achando que ela me devia alguma coisa, de mágoa. Eu nunca tive esse sentimento referente à minha mãe. Pelo contrário, eu sempre entendi que ela fez o melhor. E eu sempre contei uma história dizendo que o que minha mãe fez era um gesto de amor. Porque às vezes você abrir mão de um filho para poder viver uma situação muito melhor do que ela poderia me oferecer no momento, pra mim eu vi isso como um gesto de amor. E realmente eu tive uma boa criação, é óbvio, eu tive alguns conflitos, tive também, mas eu tive uma boa criação. Minha avó era uma pessoa maravilhosa. Minha avó, apesar de ser muito brava, mas ela foi uma mãe ali presente, ela esteve presente na minha vida escolar, ela esteve presente nas reuniões, ela realmente foi uma mãe ativa mesmo. E a minha mãe biológica, infelizmente, ela não foi dessa forma nem para as minhas irmãs. Hoje eu tenho contato com algumas das minhas irmãs, principalmente com uma, que é a mais velha. Inclusive, ela tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, referente a isso, porque minha mãe sempre trabalhou muito. Então, assim, o pouco tempo que ela estava em casa, ela não dava tanta atenção para os filhos. E no meu caso, eu tive essa regalia, eu tive esse mimo, eu tive realmente uma situação diferente que as minhas irmãs tiveram. As minhas irmãs, infelizmente, foram criadas pelas mais velhas, né? As mais velhas iam crescendo de uma maneira meio sozinha e depois foram ajudando a criar as mais novas. E além disso, as duas mais velhas, que é ali mais ou menos da minha época, né, que é essa que eu citei ali no início da minha história, elas também não moraram com a minha mãe ali no início. Depois dessa situação, depois que eu nasci, pelo que elas me contam, elas também foram morar cada um num lugar diferente. Minha mãe só juntou elas, sei lá, 5, 6 anos depois, elas já eram mocinhas assim. Aí sim que ela juntou, porque ela teve mais 2 casamentos, aí juntou as 4 filhas. Enfim. Então, nesse caso, eu sempre olhei minha história com um olhar de gratidão, com um olhar de amor. Nunca tive mágoa nem raiva da minha mãe. Tudo que eu pude fazer por ela, eu fiz dentro da vida dela. Eu lembro que um pouco antes dela morrer, minha mãe ela veio falecer de doença, né? Então, um pouco antes dela morrer, de chegar nessa fase mesmo de últimos dias, eu tive a oportunidade de conversar com ela pelo telefone. E ela me falou: minha filha, eu tenho muito orgulho de você. Eu não mereço você como filha, eu nunca fiz nada por você e você me trata com muito respeito, com muito carinho. E aí eu falei com ela: mãe, a honra e a glória é de Deus. E ainda brinquei com ela, né? Não é de mim isso, é Deus que coloca no meu coração. Deus que coloca no meu coração de querer honrar a senhora. E eu não tenho mágoa da senhora, não tenho nada, sabe? Nada a perdoar. Nunca tive nada a perdoar, eu sempre entendi a sua escolha. E eu sou grata à sua escolha. Gente, se eu falar pra vocês que alguma fase da minha vida eu não quis morar com a minha mãe, eu vou estar mentindo. Eu quis morar com a minha mãe, eu tive alguns conflitos com a minha avó, principalmente ali na adolescência, né? E a minha mãe, ela teve uma criação diferente com as minhas irmãs, né? Minha mãe, ela praticamente morou a vida inteira numa favela lá em Belo Horizonte, então as minhas irmãs eram criadas meio soltas. Então nessa fase da adolescência, que eu também era meio rebelde ali, eu queria também essa liberdade, né? E a minha avó sempre muito rígida, minha avó sempre me criou de uma maneira bem assim, sabe? De uma maneira muito presa, sem muita liberdade. Então assim, quando eu vi a liberdade das minhas irmãs, né, de estar saindo, de ir para as festas, se eu falar pra você que eu também não quis essa liberdade nessa época, sem entender as coisas, é óbvio que eu quis. Por muitas vezes eu quis ser criada por ela. Eu pensava: mas se eu tivesse sido criada com a minha mãe, teria sido diferente.
Mas hoje eu entendo que poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor, porém poderia ter sido pior também. Mas enfim, mesmo assim, eu tive uma ótima criação, sabe? Eu sou muito grata à minha avó por isso. Muito grata, sabe? Apesar dos conflitos que nós tivemos. Mas enfim, como eu estava falando pra vocês, né? Eu tendo essa conversa, a última conversa com a minha mãe, eu falei pra ela que eu não tinha o que perdoar, que tava tudo certo. Na minha cabeça sempre foi muito bem resolvido. E tava tudo certo. Porém, durante a minha vida, eu sempre fui arrastando uma tristeza, gente, uma angústia, sabe? Numa hora que eu tava bem, eu já ficava ruim. E eu tive, por algum tempo, o diagnóstico meio de depressão. Eu nunca precisei tomar remédios fortes, nada, porque eu nunca me entreguei. Mesmo não querendo fazer as coisas, eu pegava e fazia. Eu acho que até nisso eu fui teimosa. Mas nesse caso, a teimosia me ajudou. Mas eu não entendi por quê. Porque assim, tava tudo certo, sabe? Assim, eu tenho filhos maravilhosos. E sabe, eu tenho um marido que, graças a Deus também, é bom pra mim. Então assim, eu não entendi, eu não tinha motivo exatamente para poder ter esses momentos muito fortes de tristeza. Inclusive, quando eu ia em congressos da igreja, que tinha muito falando sobre mãe, às vezes sobre mulher mesmo, por muitas vezes eu desabava no choro, eu sentia uma angústia, uma tristeza enorme. E eu nunca sabia por quê, gente, eu não entendia por quê. Eu ficava sem entender. E eu já tive momentos na minha vida de não ter sentido, de não ver sentido nas coisas. Mas eu nunca entendi por quê. Porque na minha história, na minha cabeça, no meu consciente, meu consciente, sempre esteve muito bem explicado. Sempre esteve tudo certo, né? Inclusive, eu tenho um primo meu também, que foi criado também pela minha avó. Inclusive, minha avó criou a minha e ele. E o meu primo, ao contrário de mim, nunca entendeu. Meu primo, no caso, ele é filho da minha tia, irmã do meu pai. Ela, no caso, ela engravidou também, assim, muito nova, deixou ele lá na casa da minha avó e voltou pra São Paulo pra trabalhar. E ele tinha uma raiva, uma mágoa até hoje. Hoje ele já é um homem de mais de 40 anos. Ele ainda tem muita mágoa da mãe dele, sabe? Mas assim, no meu olhar, ela também teve um gesto de amor, sabe? Ela tinha que trabalhar, ela tinha que correr atrás das coisas. Ela tinha que ajudar a sustentar ele, porque ela ajudou a sustentar ele durante esse tempo todo. Você já pensou se ela tivesse levado ele pra São Paulo? Às vezes eu não estaria nem vivo, sei lá, né? Vai saber. E ela não deixou ele com qualquer pessoa, ela não deixou ele jogado na rua, ela não abandonou ele. Ela deixou ele com a mãe dela. Tem uma pessoa melhor pra você deixar seu filho do que com sua mãe? Né? Então ela sabia que ele ia ser bem cuidado, que ele ia ser protegido, como ele foi realmente. E vou te falar, até demais pro meu gosto, sabe? Minha avó, ela, por muitas vezes, ela passava muita mão na cabeça dele, sabe? Mas enfim, esse não é o foco da história. Como eu estava dizendo pra vocês, agora quando eu fiz 37 anos, eu comecei a entender, eu comecei a buscar mais o autoconhecimento. E aí eu resolvi agora, por último, a fazer sessões de terapia. Eu vi que é tão importante você cuidar do corpo, como também é importante você cuidar da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E depois de algumas sessões de terapia, eu descobri que, na verdade, a grande causa da minha angústia, da minha tristeza, é essa carência emocional que eu tenho da minha mãe. Que ela tá lá dentro, ela existe. No meu consciente, pra mim isso não existia, pra mim tava tudo certo. Mas o meu subconsciente, a minha criança interior, ela não entende isso. A minha criança, ela tem sentimento de abandono. Porque na verdade, se for olhar para o meu lado emocional, eu fui, entre aspas, abandonada pra minha mãe. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu fui realmente abandonada por ela. Só que eu nunca entendi, eu nunca olhei por esse lado, sabe? Eu, adulta, eu sempre compreendi ela. Mas aquela criança lá, muitas vezes, queria estar perto dela, queria ter sido criado com ela, imaginou essa vida como seria se tivesse sido criado com ela, sabe? Então, gente, o que eu vou falar pra vocês é vocês, não sei se vocês têm filhos, se vocês não têm filho, gente, muito cuidado antes de você colocar filho no mundo. Pense bem, sabe? Hoje em dia tem muitas coisas que não funcionam no SUS, mas tem uma coisa que funciona muito bem no SUS, é o planejamento familiar. Porque na verdade, às vezes, uma atitude que a gente toma lá no início da nossa vida causa consequências a vida inteira. E o pior, essa consequência não é só em você, causa na outra pessoa, causa na outra geração. Essa carência, esse abandono que eu tive lá no início lá da minha formação, gente, ela atinge até os meus filhos. Até os meus filhos ela atinge, né? Os meus filhos foram criados por mim. Eu tenho um rapaz de 19 anos, tenho uma moça que vai fazer 12 anos. Dentro do meu casamento, tenho 20 anos de casado.
Mas mesmo assim, essa carência emocional que eu tenho, eu atingi eles. Infelizmente, eu acabo até passando um pouco do meu trauma com eles. Eu tenho uma obsessão, gente, por querer criar eles, por querer cuidar deles, porque eu não tive isso. Eu não tive isso, sabe? E eu valorizo muito a família, sabe? Muito mesmo. Porque eu, na verdade, não tive isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de colocar filho no mundo, sabe? Eu vejo as consequências, eu vejo até nos meus filhos essas consequências. E é muito ruim. É muito ruim. Então, mais que você tenha tomado essa atitude, às vezes foi a mesma causa da minha mãe, às vezes você fez isso achando... Gente, desculpa. Às vezes você fez isso achando que era o melhor, sabe? E às vezes era o melhor mesmo da época. Mas, infelizmente, isso vai ter uma consequência. Isso vai ter uma consequência. E tem pessoas, gente, que demoram anos para poder descobrir isso. Tem pessoas que nem descobrem. Eu glorifico ao Senhor, pelo menos Deus está tendo a oportunidade de eu descobrir porque a origem de toda a minha tristeza, de toda a minha angústia, e de principalmente tratar. Porque tem cura, tem tratamento. Você não precisa ficar sentindo essa angústia, essa tristeza. Não precisa, tem cura. A gente pode sim se tratar. A gente pode sim ser feliz. A gente não precisa ficar a vida inteira sentindo esse sentimento de abandono. Não precisa. Mas tem muitas pessoas que infelizmente não vai ter essa oportunidade de descobrir isso, a oportunidade de tratar. Infelizmente não vai. Não tem como eu mudar o meu passado, não tem como mudar a minha história, não tem como escolher pais novos, né? Infelizmente não tem como. Mas você pode curar essa ferida. Você pode ressignificar. Você pode olhar para um outro lado, para um outro olhar, né? Você pode dar um outro sentido a tudo isso. E a terapia, ela ajuda muito, muito mesmo. Então, assim, se você passa por isso, você foi criada às vezes pela sua avó, pelo seu avô, pela tia, né, por que quer que seja, não foi realmente os seus pais, né? Às vezes você também está sentindo essa mesma dor, essa mesma tristeza, essa mesma angústia, e você não entende por quê. Às vezes você é igual eu. Eu amava minha avó, gente. Eu amava a casa da minha avó. Eu amava. Mas mesmo assim eu sentia essa tristeza, essa angústia. E eu não sabia por quê. Até descobrir na terapia esse realmente sentimento de abandono. Aqui vão algumas coisas que me ajudaram muito a viver esse processo. Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento foi o primeiro passo ali para eu poder conseguir entender esse sentimento, entender essas dores. Segundo, a terapia, como eu tinha informado, a terapia realmente foi um divisor de águas. A terapia está me ajudando porque é um processo, viu? Eu não finalizei ainda, eu ainda estou no processo. Então a terapia está me ajudando muito a lidar melhor com essas situações, lidar melhor com tudo isso que eu venho vivendo. O terceiro passo, como eu informei no início, como eu informei já, é ressignificar, é olhar mesmo de uma outra maneira, olhar de um outro ângulo. Isso também ajuda muito. Tudo isso é um processo, tudo isso demanda um tempo, mas eu te garanto que vale a pena, eu te garanto que, sabe, você tira um peso dentro de você, sabe? Você pode ser feliz, você merece ser feliz. Então, vale a pena a gente viver esse processo, a gente passar por essa jornada. Eu espero que a minha história, que vocês tenham entendido, que vocês tenham, que eu possa ter ajudado de alguma forma, porque eu sei que pode ter alguém aí do outro lado que viveu essa situação, ou às vezes está vivendo e não entende também porque, como eu também não entendia, tá bom? Se vocês gostaram, compartilhem. Curte aí, por gentileza, inscreve nesse canal para poder trazer mais conteúdos como esse, para poder contar mais para vocês sobre minha experiência de vida, tá bom? E eu agradeço muito, que Deus abençoe vocês.